Seguinte, eu já fiz a parte do caçador de Sanalog Horror, que é a parte anterior desse vídeo. E como eu tava sem muita ideia de conteúdo, eu decidi terminar com essa série de 4 episódios. Se você quiser entender melhor do que eu vou estar falando nesse vídeo, volta no vídeo anterior que tá no meu canal, que é vídeo falando sobre o caçador. Esse Sanalog Horror foi feito por um canal chamado Fox Animations, inclusive muito legal o canal dele, e ele é brasileiro, e isso é legal. Enfim, chega de enrolação e vamos começar. No início, a gente tem a clássica história dos 3 porquinhos. O primeiro porquinho fez a casa de palha, porque ele achava que seria mais fácil. O segundo porquinho fez a casa de madeira, porque ele achou que seria mais eficiente. O terceiro porquinho fez a casa dele de tijolos. Logo depois disso, o lobo apareceu e ele queria destruir a casa dos porquinhos. Logo em seguida, pulamos para uma conversa com o primeiro porquinho. Ele pede nossa ajuda para terminarmos de construir a casa dele. Então escolhemos a palha para terminar de construir a casa. Logo em seguida, chega a noite e vamos ver se a casa de palha vai proteger o porco. O lobo chega e ele bate na porta. Estamos na visão do porquinho e o bichão tá se cagando de medo. O lobo pede para entrar na casa e ele até mesmo diz que eles poderiam ser até amigos. Mas o nosso mano porquinho, ele não é burro não. Você acha mesmo que ele vai deixar o lobo? O lobo. Ele não deixou o lobo entrar, mas mesmo assim o lobo invadiu a casa dele. E bem, ele teve seu fim trágico. Agora temos que ajudar o segundo porquinho, só que ao invés de escolhermos madeira, o nosso protagonista fica clicando na palha, até que isso aqui acontece. O caçador pede para que salvarmos as almas deles. Logo em seguida voltamos para a seleção e escolhemos a madeira. Escolher madeira. A noite chega novamente, o porquinho entra na casa dele enquanto o lobo se aproxima. O porco pergunta quem tá na porta, né? Porque ele foi batida. E esse lobo safado, da outra vez ele mentiu lá pro outro porco, falando que queria ser amigo dele. Dessa vez ele tá falando que é o irmão dele. É claro que o porquinho não acredita e... a situação não acabou nem um pouco bem pra ele. Logo em seguida, vamos para o último porco. Só que antes da gente ver a visão dele, aparece uma mensagem na tela. Nos salve, irmão. Todos nós morremos. Você é a nossa última esperança. Queime a si mesmo e a sua casa ao lado do lobo. Se vingue por nós e por todas as vítimas que ele fez. Novamente, escolhemos o material da casa e vamos ver o que aconteceu com o último porquinho. A noite chega, o porquinho entra em casa e o lobo bate na porta. O porquinho diz que é melhor usar gasolina para o plano dele. O lobo entra na casa e o porco joga o isqueiro no chão. Enfim, o lobo paga pelos seus pecados. Depois que o lobo morreu, a alma dele vem falar com a gente. Eu vou estar lendo aqui tudo que ele disse. Eu fui corrompido. A bruxa fez isso. Para minha sede de vingança, eu gostaria de ter um final feliz. O lobo finalmente pagará por todas as suas ações. A gente tem um nome, e o nome é Maria. E o lobo, ele pede para a Maria ir atrás do irmão dela, que a bruxa capturou ele. Agora, todas as almas cheiradas pelo lobo finalmente podem descansar. Um breve pisque na tela e vemos escrito: João não está salvo. Algo pega o corpo do lobo e é desse jeito que esse episódio termina. Só que quando eu terminei esse vídeo, eu fiquei com uma dúvida. Por que o lobo fez tudo aquilo que ele fez? Por isso eu fui ver o último episódio, e relaxa, eu vou explicar o porquê que o lobo fez isso, e não vou entupir de spoiler do último episódio, porque isso vai ficar para um próximo vídeo. Há muito tempo atrás tinha um garoto que ele sofria muito bullying das pessoas. Ele era bem fraco, e nem ao menos ele conseguia se defender. Mas em um dia, as coisas realmente passaram dos limites. Simplesmente colocaram fogo na casa dele. E com isso, ele ficou louco. Com desejo de vingança, ele foi atrás de todas as pessoas que colocaram fogo na casa dele e maltrataram ele. E bem, esse menino, ele ainda queria ser mais, ele queria mais. Então ele foi até a bruxa e pediu para ser uma criatura imortal e cruel.
Então a bruxa pediu o corpo de um lobo para que ele pudesse se transformar em um. A bruxa perguntou para ele qual que era o maior medo dele, e ele respondeu que era fogo. Com isso, a bruxa deu tudo o que ele pediu. Porém, se ele fosse jogado no fogo, ele morreria. E foi assim que ele se tornou o lobo que conhecemos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e por favor tenham calma se o vídeo de sexta-feira der uma leve atrasada, porque é 20 minutos de vídeo, eu vou ter que resumir em uns 7. E foi mal se esse vídeo ficou muito curto. É isso mesmo, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. É isso, eu tô com sono. Boa noite, internet.